Pai do Senhor para a igreja amada, amém. Convidar você, se você se encontra de pé, para abrir a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 12 e 13. Enquanto você vai abrindo a palavra de Deus, eu quero aqui externar minha alegria, minha gratidão ao Senhor também, por tudo quanto Ele tem feito por nós. Ele tem sido fiel, tem nos guardado, tem nos feito prosperar. E também pelo convite, agradecer ao pastor Elias, pastor Joinville, pastor Jeremias, a missionária, pela confiança de nos permitir compartilhar com os irmãos a palavra de Deus nesta noite. Amém? Todos os irmãos acharam? Capítulo 10, o versículo 12. Eu vou ler uma vez, e aí eu vou pedir para você ler depois a segunda vez, o mesmo versículo, tudo bem? Então eu vou ler a primeira vez, minha versão é um pouquinho diferente. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e os ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Amém? Senhor, diante da tua presença, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, diante do teu povo, da tua igreja, e pedimos ao Senhor, fala conosco, derrama sobre nós o teu Espírito, opera, Senhor, maravilha no meio de nós, revela a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, é que nós te louvamos, é que te agradecemos e te bendizemos. Amém. Podemos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Pensando, quando recebemos o convite, a gente tem várias mensagens, que a gente prepara ao longo do ano, E Deus, Ele é muito tremendo, Ele é poderoso, irmãos. Ele fala, Ele continua a falar com o seu povo, Ele continua a falar conosco, diretamente ao nosso coração. E aí Deus falou claramente comigo, num momento de oração, e a pergunta que Deus fez para mim é exatamente: o que Deus quer de nós? Tem versões que diz assim: o que Deus pede de ti? O que Deus pede de nós? O que Deus requer de nós? O que Deus espera de mim e de você? Aí, pensando ao longo do ano todo, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus operou, assim como o pastor colocou aqui, Moisés fez a mesma coisa com o povo, e começou a recordar tudo aquilo que Deus havia feito. Porque havia uma geração, essa geração, que ficou ali de frente da montanha ali de Moabe, eles ainda não tinham experimentado o momento quando eles receberam a lei, de terem visto os milagres ali no deserto. Então ele começa a recordar tudo aquilo que Deus havia feito, desde a saída lá do Egito, até aquele momento ali, antes de entrarem na terra prometida. E eu queria que você também recordasse aqui, os momentos de vitória, os momentos que Deus fez na sua vida, coisas gloriosas, coisas tremendas que Deus tem feito. Eu me alegrei tanto aqui de ouvir os testemunhos que os irmãos estavam aqui contando, e relembrando toda essa leitura. Então, gostaria de que você também me acompanhasse com a sua Bíblia hoje, vai ser um pouquinho, queria que você
juntamente comigo, acompanhasse as Sagradas Escrituras de uma forma até um pouco diferente, para que você possa ter vida, para que o Senhor possa te abençoar grandemente. E eu queria que você incomodasse aí, tocasse, falasse para um irmão aí do seu lado e perguntasse para ele o que Deus requer de ti, o que Deus quer de ti, o que Deus espera de você para 2022, né? O que Deus espera de nós para o próximo ano de 2022, o que Deus espera de nós como cristão. E ainda vinha até a pergunta, né? Você fala assim, mas por que Deus Todo-Poderoso, tão grandioso, né? Onisciente, onipotente, onipresente, requer alguma coisa de mim, me pede alguma coisa para mim, né? O que ele, sendo um Deus tão poderoso, por que ele quer alguma coisa de mim? E aí você vai ver, na última parte do versículo 13 aí, veja aí o capítulo 10, o versículo 13, ele vai dizer exatamente por que ele quer isso. E eu vou mostrar em outras partes. E ele diz assim, para o teu bem. Repita comigo, para o teu bem. Exatamente isso que Deus requer de ti, tudo isso que Ele requer de ti é para o teu bem, para que você prospere, para que você cresça, para que você amadureça, para que você desenvolva, para que você seja abençoado nessa terra. Amém? E aí nós vamos ver, no capítulo 5, é onde começa esse texto aqui, né? No capítulo 5, versículo de número 2, o Senhor, Moisés vai lembrando para eles, o versículo de número 2 aí, o Senhor vai lembrando para eles a aliança que Deus havia feito com a nação de Israel. Eles não tinham noção dessa aliança. E quando nós fazemos uma aliança, isso envolve uma pessoa e um outro, né? Ou seja, existem direitos, mas também existem deveres. Repita comigo. Existem direitos e existem deveres. Então, o evangelho que nós temos ouvido nos últimos dias são só evangelho de direitos, né? De bênçãos e tal, mas existem também deveres, existem coisas também que eu preciso viver, que eu preciso cumprir, que eu preciso fazer para honrar e glorificar a Deus nesta aliança que Ele estabeleceu, não é? E aí ele começa a lembrar, ele vai falar dos mandamentos, né, os 10 mandamentos, não matarás, não furtarás, ele vai dizendo isso ao longo do capítulo 5. Quando chega aí no capítulo de número 6, se você acompanhar na sua Bíblia, o versículo de número 2 também, e ele vai dizer que todos esses mandamentos, todas essas ordenanças e estatutos, é para que você tema o teu Deus, guardares todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. E aí vem o versículo 3 novamente, para você entender por que existem também deveres, né? Ouve, pois, Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda. Então, e aí ele vai dizer aqui, é coisa tremenda, as coisas que vai acontecendo, né? E ele vai dizer aqui no sentido de casas, de bens, de todas as bênçãos que Deus havia prometido para eles, que eles estavam para receber, casas que eles não haviam edificados, né, plantação que eles não haviam plantado, né, riquezas que eles não tinham ali produzido, mas que eles iam conquistar através da promessa que Deus havia feito para eles. Aí o versículo 12, ele vai dizer assim, eu acho que é bem interessante isso, guarda-te para que não te esqueça do Senhor. Né? Ou seja, tantas bênçãos, todas as coisas que o Senhor fez por nós nesses últimos anos, e ele fala, guarda o teu coração para você não se esquecer do teu Deus, de tudo aquilo que Ele tem feito por ti. E eles ainda nem tinham recebido ainda. Deus já estava alertando a vida deles, para que eles ficassem atentos e não esquecessem do Senhor, né? Se confundisse a bênção com o abençoador, né? E aí ele vai dizendo isso entre o capítulo de número 7, a ordem ali para destruir ali os cananeus. E aí o capítulo 7, eu queria destacar aí o versículo de número 12. Continua acompanhando aí na sua Bíblia. Diz assim, será, pois, que se ouvindo esses juízos guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sobre juramento aos teus pais. E Ele te amará, te abençoará, te fará multiplicar, te abençoará os teus filhos, e o fruto da terra, o teu cereal. E Ele vai trazendo aí
todos esses benefícios que vai acontecendo através dessa aliança. E aí entra o capítulo 8, o versículo de número 2 também aí. Diz assim: recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. E aí ele fala: e ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais os conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os seus pés nesses 40 anos. E aí ele vai dizendo tudo aquilo que Deus fez, coisas gloriosas. Coisas assim, você fala assim, meu Deus, quanto milagre que Deus realizou, né, na vida deste povo aqui. E ele vai relembrando, Moisés vai relembrando tudo isso. O livro, inclusive, o próprio título, né, quando você pega os 5 livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, se você vê as primeiras palavras ali que são escritas, é o significado do livro, igual Gênesis, está lá, início, né, Êxodo, saída, Levítico. E assim, o livro de Deuteronômios significa palavras. Ele é um livro eloquente, porque ele recorda todas essas memórias, tudo isso que Deus fez através do, né, fez no povo ali, guardando o povo no deserto. E aí depois de todas essas bênçãos, o versículo 11 novamente ressalta isso: guarda-te de não te esqueças do Senhor teu Deus. Veja, mais um lembrete. Aí vem o versículo 17. Aí vai afunilando. Não digas, pois, no teu coração: a minha força, o poder do meu braço, que adquiriram essas riquezas. Nada disso que aconteceu conosco ao longo desses 2 últimos anos, vamos dizer assim, não foi pela força do seu braço. Não foi, não. E aí ele fala: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sobre juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. O que você vê hoje é a bênção de Deus sobre a sua vida. E o Senhor te faz recordar, para você não esquecer, no seu coração, que se você está aqui hoje, é porque Ele tem te sustentado. É Ele que tem te dado riqueza, é Ele que tem te feito prosperar, é Ele que tem te dado saúde, é Ele que tem feito coisas gloriosas na sua vida. E aí, o capítulo 9, aí você pensa que acabou, ele vai relembrando e ele diz o versículo 4. Quando, pois, o Senhor teu Deus estiver lançado diante de ti, né, não digas no teu coração. Isso ele está falando dos povos que estavam ali na terra quando eles saírem. E aí ele diz assim: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor lança de diante de ti. E o versículo 6 diz: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Então, não era pela força, não era pelo conhecimento, não era pela sabedoria deles, pela estratégia de guerra, não era por nada disso. E também não era porque assim, eu sou justo, sabe, eu sou tão bom, né, por isso que Deus está me abençoando tanto. Não é pela sua justiça, você é dura cerviz. Povo duro, cerviz é essa parte aqui, sabe, a pessoa é difícil dela inclinar, né, de se prostrar, de reconhecer a bondade de Deus, dura cerviz. Mas veja como que Deus, Ele é bom, irmãos. Nós não merecemos nada, mas Ele é bom, não é? Ele é bom. E aí faz esse povo entrar na terra, não é? E ainda ele vai ressaltar no versículo 22, algumas provocações, algumas situações que entristeceram, inclusive, o coração do Senhor em relação a eles, né? Mas o Senhor relembra eles da aliança. E aí chega no versículo de número 12, né? O capítulo 10, o versículo 12. Agora, pois, Israel, depois de tudo isso, né, que passou, toda aquela... O que Deus requer de vocês? Né? O que será que Deus requer de nós? E aí tem 4 palavras que eu queria destacar aqui nesse versículo 12. Vamos lá?
temer a Deus, vamos lá? Temer a Deus, amar a Deus, andar em seus caminhos e servir ao Senhor. São essas 4 coisas aqui que nós vamos meditar aqui através de algumas passagens na palavra de Deus. Temer a Deus. Temer a Deus. Sinceramente, eu tive que resgatar aqui um pouco, o pastor Cleverson falou do grego, eu tive que resgatar um pouquinho do hebraico aqui, para entender melhor o que significava cada uma dos 2 versículos. E essa palavra temor, ela traz um sentido não só de temer, no sentido de você, de reverência, mas é uma reverência no sentido de respeito. Mas ela também envolve a questão de você ter medo mesmo, sabe, está pavoroso. Essa palavra no hebraico, que é a palavra leiahá. A raiz delas traz exatamente isso, temer, mas respeitar, reverência em termos da adoração, mas também no sentido de você ter medo. E eu falo, meu Deus, ter medo do Senhor? Não é? Foi uma das perguntas que eu fiz. Vai pensando aí, enquanto a gente vai andando aqui pelas Escrituras para poder entender melhor. E logo me veio uma passagem no Novo Testamento, se você quiser acompanhar, em Lucas, no versículo 18, versículo 9, vai falar de 2 personagens assim muito emblemáticas no Novo Testamento. Vai falar sobre o publicano e o fariseu. Aí você fala assim, mas meu Deus, mas essa passagem fala de temor, fala de reverência, fala de respeito, fala de adoração, fala de ter medo de Deus, né? Tem outras passagens aqui que nós vamos ver sobre isso. Mas a Bíblia nos diz que tanto o fariseu quanto o publicano foram para o templo fazer o quê? Foram fazer o quê, irmãos? Foram orar. Eles foram orar. O fariseu é um grupo político religioso da época, assim como os saduceus, né, os zelotes, né, faziam partes ali. E os fariseus, eles eram extremamente religiosos. Extremamente religiosos. Então, eles cumpriam uma risca tudo que tinha que se fazer. E o publicano, haviam 2 tipos de publicano. Havia o publicano, que ele era delegado de províncias de uma região, e havia o publicano que era o cobrador de impostos ali na alfândega. E eles cobravam o imposto do soldo, da terra e de tudo que compravam e vendiam. Só que assim, se eles só cobrassem isso, né, tudo bem, mas eles cobravam a mais, eles eram tidos como pessoas mesmo, trapaceiras, ladrões mesmo, né, cobravam a mais daquilo que era permitido ali ser cobrado, né, do imposto. E ninguém gosta de pagar imposto, né, e eles pegavam tudo aquilo ali e levavam para o Império Romano, né. Então, eles não eram as pessoas benquistas, eram pessoas ruins, de má índole, eram classificados assim pela sociedade da época. E aí, esses 2 sujeitos aparecem no templo para orar. Mas orar a quem? Aí surge uma terceira pessoa, Deus, né? E Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração, né? E vai lá o fariseu e o publicano orarem. E aí o fariseu, veja aí o versículo de número 11, ele diz assim, ele estava posto em pé, e a Bíblia vai dizer que ele orava de si para si mesmo, porque haviam 2 momentos de oração, né? Havia um momento da oração de manhã e outro no final da tarde. Esse aqui era no final da tarde, eu te explico por quê. Quando ele fala que ele jejuma 2 vezes por semana, geralmente eles jejuavam na segunda e na quinta-feira. Né? Provavelmente poderia ser um desses 2 dias aí, que ele estava relembrando. E aí ele diz assim, ele começa a comparar, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Tem alguma coisa errada nisso daqui? Não. Não tem nada de errado no que ele está falando. Está certo, tem que cumprir mesmo o que está aqui escrito. Só que aí você vê a sequência do texto. Para você entender uma parábola, é sempre bom você ler o início e o término da parábola.
alguns que confiavam em si mesmo. E no final ele fala sobre a questão da justiça aqui. O publicano estando de pé, também como ele, estava de pé, mas ele estava longe. Estava longe. Olha para você, é muito interessante isso. Não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito. Ó Deus, se propício a mim, pecador. E aí Jesus diz, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Exatamente. Aqui fala sobre a justificação, esse texto. Né? Veja que ele clama, no caso, né, a Deus, e ele é justificado pela graça, porque ele não merecia. Ele não merecia aquilo que ele estava pedindo, mas ele foi justificado. E é pela graça, porque nós somos justificados pela graça de Deus, como está em Romanos capítulo 5. Né? Uma outra coisa também, a justificação dele aqui foi por sangue, porque no momento que ele orava, veja que ele olha para, ele fala aqui, ele batia no peito e dizia, ó Deus, ser propício a mim, pecador, era no momento do sacrifício ali, ele estava vendo o sacrifício acontecendo ali no templo, né? E a justificação ela é pelo sangue, né? E ele vendo ali o cordeiro à tarde ali sendo imolado. E depois a justificação pela fé, porque a gente não vê nenhuma obra ali que foi feita para que ele fosse assim justificado, né? Mas qual que é a diferença de um e do outro em termos de temor aqui a Deus? Né? No sentido dessa palavra que nós lemos aqui, que Deus requer de nós temor. Veja, essas duas pessoas estavam na igreja. O fariseu e o publicano estavam na igreja. Basta apenas cumprir exatamente como está lá escrito? Não. Existe algo mais, porque Deus ele contempla o meu e o teu coração. Né? Ou seja, eu não sou justificado pelas minhas obras, mas pela graça de Deus. Então, ou seja, eu tenho que ter reverência, eu tenho que ter respeito, eu tenho que ter adoração no culto. E foi exatamente o que esse publicano ele fez. Ele adorou, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu a sua incapacidade de ser justificado. Ou seja, a justificação é por quem? Por Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que mais me chama a atenção aqui é o respeito, é a reverência, é a adoração que esse sujeito ele faz. Né? Então, não basta apenas ser religioso, é necessário nós termos um coração quebrantado, um coração contrito, um coração derramado na presença de Deus, em temor e reverência e respeito a Ele. Né? Isso me chamou muita atenção nessa passagem aqui. A Bíblia nos diz, irmãos, em Eclesiastes capítulo 5, esse lugar aqui é um lugar reservado para adoração a Deus. E Eclesiastes 5 fala assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Por que eu estou ressaltando isso? Porque nós temos visto, né, quanta falta de reverência as pessoas estão tendo dentro da casa de Deus. Né? A falta de respeito, de temor realmente na casa de Deus, no momento do culto, no momento da adoração, no momento da palavra, no momento da oração, no momento em que nós consagramos a Deus a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa semana, o nosso trabalho, os nossos filhos, né? Os nossos pais. Então, esse é o momento que nós temos que ter reverência. Esse é o momento que nós temos que ter respeito. Esse é o momento em que nós temos que ter adoração. Né? Em Isaías, no capítulo 6, tem uma ocorrência também muito parecida em relação a isso. Né? Ele estava no templo, Isaías, no capítulo de número 6. Se você abrir aí, você vai ver que no versículo 1 ele diz lá, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E diz que a glória dele enchia todo o tabernáculo. Né? Ele estava na casa de Deus. E eu ouvi um rabino falando sobre esse texto, achei bem interessante. Ele dizendo assim que ele já era comum, né, estarem ali na casa de Deus e tal. E ele diz que ele viu a glória de Deus através do séquito, que era a ponta da cortina que tinha na casa de Deus. Sabe, todo dia você vem na igreja, está na casa de Deus, no final de semana, mas chega aquele momento que
às vezes uma palavra do hino do coral, às vezes uma palavra que o pastor disse, uma oração, e aí você vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí, quando ele viu isso, quando ele enxergou o Senhor na casa, porque a fumaça que estava ali era do sacrifício que tinha, tá? Era do sacrifício. E aí ele viu o Senhor, mas quando nós vemos o Senhor, quando nós temos essa contemplação de Deus, quando nós vivemos em reverência diante dele, a atitude que nós temos é a mesma que Isaías teve. Qual foi? Ai de mim, Senhor, que eu estou perecendo. Os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Né? Porque nós começamos a ver que nós somos pecadores, nós somos falhos. Né? Quando nós nos chegamos, a Bíblia vai nos dizer que Deus ele é luz. E quanto mais nós chegamos, se aproximamos da luz, mais nós vamos vendo as trevas que há em nós. E aí nós falamos, Deus, tem misericórdia, me purifica, me perdoa, lava, tira esse pensamento da minha cabeça, transforma a minha vida, me faz de novo, me renova, me restaura, me faz um crente fiel na tua presença. E aí a gente começa a lembrar, né, do que realmente nós devemos ser diante dele, na sua presença. Né? Então Isaías teve esse momento de contemplação. Na verdade, o que ele vê? Ele vê a santidade de Deus. Deus ele é santo. A sua igreja é santa. Né? O ciclo de oração é santo, o coral é santo, os varões são santos, os obreiros são santos, as crianças são santas, as missionárias são santos, a casa de Deus é santo, tudo é para Ele. E para chegar diante dele tem que estar em santidade. E santidade é esse momento de temor, de reverência, de separação para Ele. Amém? Então aí fala do temor, mas no sentido de reverência e santidade, né? No sentido de adoração, de temer a Deus. Mas em questão de você ter medo de Deus, a situação inverte. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos 13, só para você entender melhor essa explicação, para você poder entender melhor. Romanos 13, o versículo de número 1, 2 e 3 vai falar, o 3 vai falar melhor, mas diz assim, ó, todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Aí vem o que eu estou falando para você. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terá louvor dela. As autoridades, elas foram constituídas por Deus, né? E são ministros de Deus. A própria palavra aqui vai dizer. A gente não precisa ter medo delas, porque elas estão para servir-nos. Mas faz alguma coisa de errado para você ver. Aí você tem que ter medo. Porque aí você vai sofrer, no caso aí, a justiça. Ou seja, você vai ser cobrado pelos seus atos. É a mesma coisa em relação a Deus. Deus, ele é amor. Deus, ele abençoa, ele é grandioso, é poderoso, grande em misericórdia, mas ele também é justiça. E a justiça de Deus, ela vai acontecer. Aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Isso está lá em Gálatas capítulo 6. Então, aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, não adianta você pensando que você está fazendo as coisas e Deus não está vendo, Deus não sabe o que está acontecendo, saiba que você vai colher aquilo que você está plantando. Agora, tem uma coisa bem diferente, né? Aquele que Deus toma por filho, ele corrige. Agora, aquele que já está, né, como um abastado, né, já não é filho, nada acontece. Tem gente que peca e fala assim, vai ter um terremoto, vai cair um raio na minha cabeça, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Aí você fala assim, será que realmente vai acontecer isso? Né? E a Bíblia vai dizer que aquele que ele corrige, aquele que ele disciplina, em Hebreus capítulo 12, ele é tomado por filho. Agora, aquele que não é por filho, é o que acontece lá em Romanos capítulo de número 1. Ele entregou para que eles vivam as suas concupiscências, as suas maldades, e aí a pessoa já está na condenação.
Então, louve a Deus se você é filho, se você tem sido corrigido por Deus, é porque Ele te ama e Ele tem um plano na sua vida. Amém? O segundo ponto que nós lemos aí, então aí é a questão do temor. Tem que ter medo. Tem que ter medo. Deus é fogo e é fogo consumidor, não é? Depois nós temos aqui, não que temas o Senhor teu Deus e andes em seus caminhos, né? Andar nos caminhos do Senhor. Essa palavra eu achei muito interessante, lá em Lequete, que ela significa assim, não só andar, mas ela significa também modo de vida. Repita comigo, modo de vida. Muito interessante isso, no sentido de viver. E a ideia de andar, para mim, veio na minha cabeça, logo que eu comecei a ler esse texto, sobre trilhos. Sabe o trem? A gente tomei tanto trem, a gente já tem um destino certo, trilhos, né? E o trem, você vê, ele tem o seu destino, né? Tem as estações aí que a gente vai pegando, né? Cada uma tem a sua história, né? Principalmente, eu tive muito tempo aí pegando o trem, pegava de Morato, cadê o Enéas aqui, né? A gente pegava o trem e ia, cada estação ia enchendo um pouquinho mais, não é? Mas, veja, tinha o seu destino, tem o seu ponto de partida, seu ponto de chegada. Trilhos, não falo nem de caminhos, né? Falo de trilhos. E aí eu pensando aqui em relação a isso, no modo de viver, a palavra lalequete no hebraico, como falei para você, é modo de viver. Mas no grego também vai falar a mesma coisa, que é a palavra peripatein, que significa gênero de vida, que está lá, 1 João 2, versículo 6, aquele que está nele deve andar como ele andou, né? Deve andar como ele andou, fala do modo de viver. E a primeira coisa que eu pensei, eu lembrei do pastor Joinville, inclusive, quando eu estava lembrando desse texto aqui. Como que a pessoa ela sai dos trilhos? Quero começar pelo sentido inverso. Como que a pessoa ela sai dos trilhos, né? E aí eu lembrei, sempre o pastor Joinville, ele nos relembra sobre a história de Adão e Eva, né? Sempre ele traz algumas reflexões sobre esse primeiro casal. E aí eu comecei a pensar, principalmente naquele momento, no capítulo de número 3, quando a serpente, ela seduz ali a Eva, né? E o pecado da Eva, numa dessas falas do pastor Joinville, me veio à cabeça, não foi a desobediência. Não foi a desobediência, mas foi a incredulidade. Foi o primeiro passo para que ela chegasse à desobediência. Porque ela passa a questionar, a não acreditar mais nas palavras do Senhor, como ele havia dito. Então, ela não acredita. No momento que ela não acredita, ela desobedece. Ela sai dos trilhos, né? E leva também aqueles que estão próximo dela também para longe do Senhor. Mas a porta que foi aberta foi a porta da incredulidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mensagem hoje que o mundo prega é exatamente isso. Não tem problema não, isso aí você pode fazer, né? Isso aí é coisa de religião. E aí a pessoa não vai dando crédito à palavra que o pastor fala, que a palavra de Deus diz, que os hinos nos ensinam, né? Aquilo que nós aprendemos na escola dominical, no culto de doutrina. Então nós vamos se afastando de Deus, porque nós não vamos dando mais crédito o que a palavra de Deus ela diz. Então é exatamente aí aonde o diabo ele faz com que a pessoa comece a sair dos trilhos por meio da incredulidade. A incredulidade é uma das portas que o diabo tem usado para levar as pessoas para longe da casa de Deus. Mas, e aí eu te pergunto, como que nós andamos nos trilhos? Vamos pensar do outro lado. Como que nós andamos nos trilhos? Será que a vida cristã é uma vida linear? É linha reta? Será que é assim a vida cristã, não, irmãos? É ou não? Sim ou não? Não. E aí eu lembrei de um personagem assim, uma coisa assim que eu me vejo muito também na situação de Pedro, que a vida cristã dele, você vê, é altos e baixos, né? Muito parecida com a nossa vida também. A vida cristã ela não é linear. Há momentos de luta, há momentos de tristeza, há momentos de alegria,
e isso fala de maturidade em relação à vida cristã. E aí, vamos pensar aqui, já num momento aqui, que eu estou lembrando de algumas mensagens que nós ouvimos aqui. Não vou ser tão fiel como o Fernando, que ele lembra até os capítulos, versículos, como uma pessoa falou, né? Mas eu estava lembrando aqui de uma palavra, inclusive, que o pastor Arnaldo, que falou aqui, sobre Mateus, capítulo 14, o versículo 29. Ele falou um pouquinho sobre Pedro. E eu quero ressaltar só essa primeira parte. A Bíblia nos diz que Jesus havia pregado, né, bastante, e aí os discípulos haviam pegado o mar, e ele foi orar sozinho, né? E aí, caindo a tarde, eles entraram no barco, né? E aí o barco começou a ser açoitado pelas ondas, diz que o vento era contrário, e aí na quarta vigília Jesus ali aparece. Só um parênteses aqui, havia uma lenda que havia um demônio chamado Lilis que atormentava os pescadores e barcos aqui. E eles confundiram, inclusive, né? Que essa lenda era muito forte aqui nessa época. E aí, ele andando sobre as águas, viu Jesus, né? Eles viram Jesus, um mar revolto, aquela tempestade terrível acontecendo, eles pensaram que iam morrer. E aí ficaram aterrorizados e começaram a clamar. É um fantasma, todo mundo com medo, todo mundo gritando, aquele desespero só. Já imaginou? Na madrugada, havia muita luz ali ainda, né? Imagina, quase praticamente sem luz nenhuma, vendo um fantasma, alguém andando sobre as águas, né? E aí, irmãos, entra esse personagem chamado Pedro. Pense ele como você. É assim, quando eu leio a Bíblia, eu penso em mim, assim, né? E aí o Pedro disse, né, se é realmente o Senhor, a primeira palavra de Deus fala, tenha um bom ânimo, sou eu, não temais. A palavra de Deus para nós é essa. Às vezes Deus está falando com você e você ainda duvida, né? Não temas, não tenha medo, sou eu no meio desse vento, sou eu no meio dessa tempestade, não é? E aí Pedro diz, né, se é realmente o Senhor, vem, né, deixa eu ir contigo. E aí ele disse, vem. E aí o Pedro desce do barco. E aí o Pedro começa a andar sobre as águas. Não é? Sobre as águas. E foi ter com Jesus. E aí, uma das coisas que o pastor, inclusive, ressalta é isso. Só que aí ele vê o vento, que é muito forte. E aí ele começa a fazer o quê? A afundar. Não é bem assim que acontece com a gente? Não é? O Senhor fala conosco, nós nos empoderamos ali daquela palavra. O primeiro vento que vem, você já, será que foi mesmo o Senhor? Né? Será que Ele está nesse negócio? E a gente já começa a trazer dúvida no nosso coração, e aí começa a afundar. Mas Deus é muito bom, né, irmãos? Jesus não deixou Pedro afundar. Ele estendeu a mão, segurou Pedro, sinta-se segurado por ele, irmãos. Levantou Pedro e voltaram para o barco. Mas ele deixou um recado, hein? Ele deixou um recado. Ele disse assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Ele segurou, mas ele disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, aqui nós temos um exemplo de como andar nos trilhos. Né? Houve um momento de fraqueza, houve um momento de desespero, houve a luta, houve, mas ele olhou para o Senhor, ele pediu a ajuda do Senhor e o Senhor o sustentou. É assim que Deus quer que você ande em 2022, andando nos caminhos do Senhor. Vai haver momentos de luta? Vai haver vento contrário? Vai. Mas o Senhor está com a mão estendida para te sustentar e te ajudar no momento em que você clamar ao Senhor. Amém? Um outro momento também que dói, inclusive, quando você lê ali aquela passagem, é no capítulo 26 de Mateus. Acho que é um dos momentos assim mais difíceis que o Pedro ali passou. O versículo 69. Pedro, o Senhor havia profetizado, inclusive, que ele negaria o Senhor. E ele negou o Senhor 3 vezes. 3 vezes.
Eu acho que se fosse nós, na nossa época hoje, na primeira vez a gente já fala assim, esse aí não tem mais jeito não, deixa para lá, né? Deixa esse sujeito para lá. Vai ter momento que você vai agir como Pedro, assim, dessa forma? Vai haver momentos? Vai haver momentos. Mas o Senhor continua com a sua mão estendida para você. Ele negou. Ele começou ali, ainda fala o versículo 74, que eu acho que é a pior parte. Ele começou a praguejar, a jurar, não conheço esse homem, e imediatamente o galo cantou. Então, existe momentos na nossa vida do que o galo vai cantar? Vai cantar. Mas você sabe o que aconteceu? Em João, no capítulo de número 21, o versículo de número 15, Jesus encontra, após a ressurreição, esse mesmo Pedro que havia negado, praguejado contra ele. Que andou com ele, que viu os milagres, que comeu com ele, que viveu todas as bênçãos possíveis ali com o Senhor. E aí ele encontra com Pedro novamente. E aí o Senhor fez a pergunta, você me ama mais do que esses outros? E ele respondeu, Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeirinhos. E isso se repetiu por 3 vezes. Né? Veja, que mesmo diante de uma situação como essa, né, de desespero, ele temia inclusive a sua própria vida, Deus teve piedade da vida dele e o perdoou, mostrou a ele o seu amor e ainda lhe deu uma tarefa de ser pastor na obra de Deus. Né? Então, esse é um dos momentos. Houve um momento de dúvida, de fraqueza? Teve. Teve um momento de, às vezes, de incredulidade, como teve. Mas houve momentos também de arrependimento. Então, que você, para andar nos caminhos do Senhor, não é apenas de forma linear. Há momentos que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos confessar e deixar para que possamos viver as bênçãos de Deus. Amém? Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, em Tiago 4:8, que nós, para podermos permanecer nos trilhos, nós precisamos se achegar a Deus. E vai dizer, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, para que isso não aconteça, nesse caminho que você vai trilhar em 2022, esteja perto dEle. Não esteja longe não, esteja perto dEle. Peça socorro a Ele, clame a Ele, busque a Ele, que Ele vai ter a resposta e vai te sustentar na destra da sua justiça. Amém? A terceira parte, está tempo ainda? A terceira parte do versículo, que é a palavra, que é o amor, e eu já paro por aqui, ele diz aqui, e que ames o Senhor. Essa palavra amor, ela traz um sentido de um amor em atitude. Não basta simplesmente falar, tem que ter atitude, tem que mostrar realmente o amor. E uma dos amores assim, vamos falar assim, que demonstra mais, um dos exemplos mais assim, importantes aqui para falarmos sobre esse amor ao Senhor, é o próprio Cristo. Né? Que mesmo sendo o Senhor e Deus, deixou de ser, né, se esvaziou de si mesmo, sofreu, foi angustiado, foi maltratado, foi injuriado, mas em nenhum momento Ele deixou de amar a você, de amar a minha vida, de amar-nos. Não é? O hino de número 27, da harpa cristã, ele fala exatamente sobre isso. Eu pedi a ajuda do pastor Jeremias, que é muito bom aqui. O hino 27 fala-se o amor que vence. Esse é o tipo de amor que nós precisamos amar a Deus. Um amor em atitudes, sem hipocrisia. Pedir ajuda aqui para os irmãos da orquestra aqui para cantar. Pastor Jeremias, você ajuda?
amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, teu coração pra conquistar e meu amor ganhar. Amor que com amor seguias a mim, que sem amor tu vias, oh quanto amor por mim sentias, meu Salvador, meu bom Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, um réu de quem te afeiçoas, por ti vencido, ó Salvador, eis-me a teus pés, Senhor. Amor que nunca mudas, que nos teus braços me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, Salvador, humilde amor. Glória a Deus. Este é o amor que nós devemos amá-lo, retribuí-lo, né? Um amor que por amor desceste, que por amor morreste, quanta dor não padeceste. Mas veja a última parte da estrofe, amor que nunca mudas. O mesmo amor que ele teve ontem, hoje, vai ter amanhã, é o mesmo que ele tem por você agora, nesse momento. Amém? Deus abençoe. Faz o convite? Você que está aqui hoje, pela primeira vez, ou já veio a alguns cultos, está ouvindo a palavra do Senhor, e gostaria de manifestar-se, entregando a sua vida para o Senhor, que te ama, que perdoa os seus pecados, que demonstrou o seu amor ali na cruz do Calvário. Tem alguma pessoa aqui entre nós, aqui no meio da igreja, do meu lado direito, no centro aqui da igreja, do meu lado esquerdo, que gostaria de entregar a sua vida a Jesus e já começar o ano de forma diferente, gostaria de receber a Cristo como seu Salvador? Levante a sua mão, venha aqui à frente, nós vamos orar por você, vamos orar pela sua família. Na internet também, se tiver alguém que gostaria de entregar a sua vida, é só você colocar aí, eu quero, e nós vamos orar também pela sua vida nessa noite. Tem alguém? Se não tem, que Deus... tem uma pessoa que vem, uma criança entregando as suas vidas ao Senhor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Uma vida para Cristo, os céus estão em festa. Glória a Deus. Irmãos, querem ficar de pé, vamos fazer uma oração. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida e como essa criança
entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Tem mais alguém? Na rede social também, tem mais alguém? Coloca aí, eu quero. Nós vamos estar orando por você também nesse momento. Esse é o momento. Amém? Vamos orar? Senhor, diante da Tua presença, nós apresentamos, ó Pai, esta criança, Senhor, que está entregando a sua vida ao Senhor nesse momento. Escreve seu nome no livro da vida, Senhor. Perdoa os seus pecados, que os seus pés sejam firmados na rocha. Esconde ela, Pai, no recanto mais profundo do seu amor e debaixo das tuas asas. Senhor, guarda ela em todos os teus caminhos, que ela possa crescer na direção e na orientação do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos para a honra e a glória do seu nome. Amém. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.